Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Devaneios do Caminhante Solitário, de Jean-Jacques Rousseau, um dos nomes mais conhecidos entre os já apresentados aqui neste canal, não é? Imagino eu, porque muitos aí devem ter estudado sobre o iluminismo na escola, alguns até mesmo na faculdade, e é impossível falar sobre o século das luzes sem falar de Jean-Jacques Rousseau, que nasceu em 1712 em Gênova, na Suíça, numa família de classe média, e aí por conta disso ele tem acesso a uma boa educação desde pequeno, só que a família dele não tinha dinheiro suficiente para bancar alguns estudos particulares mais específicos. Mas isso muda durante a juventude de Rousseau, porque ele entra em contato com uma mulher mais velha do que ele e uma mulher que pertencia à nobreza e se interessava muito por estudos de filosofia, música, etc. E essa mulher acaba por se tornar a amante de Rousseau, passando a custear os seus estudos de filosofia e de música. E apesar de, hoje em dia, Rousseau ser bem mais conhecido por seus escritos filosóficos, ele começou a despontar na elite intelectual europeia, e aí falando principalmente da elite parisiense, através dos seus escritos sobre música. Ele chegou, inclusive, a contribuir com vários artigos para a famosa enciclopédia de Diderot e d'Alembert, e além dos escritos sobre música, ele também contribuiu com alguns escritos sobre economia política que vieram a se tornar bem famosos também. Já com seu nome mais consolidado, ele passa a ser convidado para reuniões desses círculos intelectuais, da elite parisiense, onde ele discute muito sobre música, sobre economia, sobre filosofia, sobre política, etc. E parece que tudo está indo muito bem na vida de Rousseau na década de 1750. Ele é muito lido, muito prestigiado, muito requisitado, é reconhecido publicamente, só que a situação começa a mudar a partir da década de 1760, quando as coisas começam a ficar bem feias para o lado de Rousseau. E isso acontece principalmente por conta da publicação de duas de suas grandes obras, o famoso do Contrato Social e Emílio, ou da Educação. Porque o que que acontece? Nesses livros, o Rousseau faz, de certa forma, questionamentos a alguns elementos que eram tidos como dados e estabelecidos, barra padrão, naquela sociedade. Por exemplo, no campo da religião. Para o Rousseau, todas as religiões eram igualmente dignas, sendo assim, não importava tanto o credo do homem, o que importava era a comunhão interior que ele tinha com Deus. E esse homem podia fazer essa comunhão com Deus, inclusive, na visão de Rousseau, sem o intermédio de uma igreja. E aí vocês imaginem o escândalo que isso foi para a época. Lembremos que estamos aí no século XVIII. Pois é. E aí as autoridades, principalmente as autoridades políticas e religiosas, veem nessas obras de Rousseau afrontas aos bons costumes morais e religiosos. E aí, a partir disso, ele começa a ser literalmente perseguido, suas obras são censuradas e um mandado de prisão é decretado contra ele em Paris. E essa situação dele na França vai escalando até um ponto que ele percebe que não é mais seguro ele ficar por ali. Ele foi condenado publicamente pelo arcebispo de Paris, seus livros estão sendo queimados, as pessoas o xingam no meio da rua, então ele acha melhor sair dali e retorna para a Suíça. Só que, chegando na Suíça, ele vê que a população também está bastante hostil em relação a ele, por conta das publicações de seus livros, também muito incitados por um pastor que faz sermões bastante hostis em relação a Rousseau, e aí a população pega pedras e taca na janela dele. É um negócio nesse nível. A vida de Rousseau não estava nem um pouco fácil. Ele achava que o negócio estava ruim só na França, mas não é o que ele verifica. E aí ele passa a viver fugindo dessas perseguições, porque ele vai para um determinado lugar, passa um tempo ali, mas como ele era uma figura muito conhecida, logo alguém o reconhece, aí começa a espalhar a fofoca de que Rousseau tá ali, e aí o pessoal começa a reconhecê-lo na rua, lança olhares feios em direção a ele, quando não, coisa pior, aí ele tem que fugir de novo, mas aí acontece a mesma coisa. Ele passa então a viver praticamente em estado de fuga, até que ele resolve se aquietar e se retirar do convívio em sociedade, vivendo de forma bastante isolada, se dedicar muito aos seus estudos de botânica. E Rousseau volta a caminhar. Ele era um apaixonado por caminhadas, mas fazia um certo tempo que ele não se dedicava às caminhadas como ele gostaria, porque ele acabava sempre sendo reconhecido em cidades maiores, mas ele volta a caminhar, então, e nessas caminhadas ele reflete muito sobre o seu presente, sobre o seu passado,
e sobre a sua existência como um todo. E é nesse período, entre os anos de 1776 e 1778, que ele escreve, então, as caminhadas que estão contidas aqui nesta edição em Devaneios do Caminhante Solitário. Então aqui a gente tem 10 textos, cada um deles sendo intitulado de caminhada. Então a gente tem a primeira caminhada, a segunda caminhada, até a 10ª caminhada, sendo que as 3 últimas caminhadas não foram revisadas por ele, e a última caminhada está incompleta, porque ele, infelizmente, veio a falecer durante a sua redação. E logo na primeira caminhada, o Rousseau deixa clara a intenção dele, a principal intenção, com esses escritos, que seria uma maneira de ele, consigo mesmo, refletir sobre a sua condição e registrar os seus devaneios. E o que seriam, afinal de contas, esses devaneios? Na introdução deste livro aqui, que é sensacional, de autoria de uma das tradutoras do livro, a Jacira de Freitas, traz uma definição. Olhem só, na página 9. Essa peculiar forma de meditação traduz o estado de espírito que o filósofo procura obstinadamente descrever nos devaneios. Um estado capaz de nos retirar da dimensão da vida cotidiana e nos tornar, de certo modo, ausentes, desligados, ainda que por apenas alguns momentos, dos arroubos intelectuais de nosso espírito. E eu acho que também pode ser importante distinguir o devaneio do pensamento, porque em uma certa caminhada aqui, o Rousseau fala que ele não considera que ele foi um grande pensador. Só que ele fala de modo que nos leva a crer que ele faz uma oposição entre o pensamento e o devaneio. Então, o pensamento seria aquilo para o qual a gente precisa de uma manipulação ativa do nosso intelecto, certa disciplina, certo direcionamento. Já o devaneio não. O devaneio é algo que acontece de forma praticamente passiva, é uma reflexão que chega a você e a partir disso você consegue ir encadeando alguns raciocínios, mas tudo isso de forma muito natural e sem um pré-direcionamento, como seria no caso do pensamento. Cada uma dessas caminhadas tem a sua particularidade, mas há um ponto em comum em todas elas, que é a busca do Rousseau pelo conhecimento de si próprio, como forma de encontrar algum alento para sua alma. E buscando esse objetivo, ele acaba abordando diversos temas. Ele fala aqui sobre amizade, fala sobre educação, fala sobre felicidade, justiça, solidão, verdade, mentira. Inclusive, uma das minhas discussões favoritas que ele propõe nessas caminhadas é justamente sobre a mentira. O Rousseau começa a se questionar se há alguma situação em que mentir, ou pelo menos não falar a verdade, seria aceitável, reflete sobre aqueles momentos, as situações em que nós ficamos inclinados a mentir, por que que a gente mente, enfim, é bem interessante mesmo. E por mais que sejam reflexões do Rousseau, envolvendo situações específicas da vida dele, não tarda até que nós, como leitores, consigamos nos enxergar em algumas situações ali. Porque por mais que seja um exame da vida do próprio Rousseau, há coisas ali que são intrínsecas à condição de ser humano. E aí tenha certeza de que você vai conseguir transpor os questionamentos que Rousseau se faz para a sua própria vida. Por exemplo, vou pegar aqui algumas coisas que me chamaram a atenção. Na página 30, o Rousseau começa o seguinte raciocínio. Durante muito tempo, debati-me de maneira tão violenta quanto inútil, sem habilidade, sem arte, sem dissimulação, imprudente, franco, aberto, impaciente, arrebatado. Debatendo-me, eu não fazia senão me enredar ainda mais. Quantas vezes a gente, na nossa vida, eu pelo menos já fiz isso muitas vezes e ainda farei outras tantas, tenho certeza absoluta, já não nos deparamos com algum problema ou com alguma situação de injustiça que é imposta contra nós, e aí, em vez da gente buscar resolver aquela situação, a gente fica mais tempo, meu Deus do céu, por que isso foi acontecer comigo, não sei o quê, se lamentando, etc. E aí depois você para e pensa, putz, o tempo que eu tava me debatendo aqui, eu podia estar, na verdade, resolvendo o problema. E é isso que ele fala aqui, ó, debatendo-me, eu não fazia senão me enredar ainda mais. E ele dá uma continuidade a esse raciocínio aqui na página 31, que, bom, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, e olhem só o que ele diz. Os males reais têm sobre mim um domínio exíguo. Aceito facilmente os que experimento, mas não os que temam. Minha imaginação amedrontada os combina, examina, estende e aumenta. A expectativa por eles me atormenta 100 vezes mais que a sua presença, e a ameaça é mais terrível para mim do que o golpe.
Assim que chegam o acontecimento, tirando-lhes tudo o que tinham de imaginário, os reduz a seu justo valor. Vou fazer uma analogia aqui, uma analogia real, inclusive, que acontece muito na minha vida, porque eu sou a pessoa que faz plano B, C, D, A e tudo que você pode imaginar para uma dada situação. E isso me leva a muitas vezes sofrer por antecipação, sabe? A coisa nem aconteceu ainda, mas eu já estou imaginando que ela vai acontecer, aí já pensando em mil alternativas, me descabelando. E aí, quando a situação chega, eu vejo que nem precisava de tudo isso, porque não seria tão difícil de enfrentar como eu imaginei que era. E é exatamente o que Rousseau descreve aqui, faz a gente pensar sobre esse tipo de situação. E esses dois exemplos que eu citei aqui são só alguns dos vários que a gente encontra, sobre os quais a gente pode pensar bastante. Esta aqui foi uma leitura que me fez lembrar muito da minha experiência de leitura com As Cartas de um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Eu já falei sobre este livro aqui, inclusive, vou deixar o link aqui caso alguém tenha interesse em ler. Eu tô lendo também os ensaios do Montaigne, e em diversos momentos eu também pude sentir uma certa semelhança, porque esses livros que eu citei agora são justamente livros de homens que estão examinando certas condições que são intrínsecas à condição de ser humano e colocando essas reflexões no papel, possibilitando que nós, felizmente, pudéssemos ter acesso a essas reflexões. E uma coisa que eu gosto bastante desse tipo de livro é que você consegue ver como esse tipo de pessoa, essas pessoas brilhantes, no caso, encaravam a vida. E o que me chama especial atenção é ver como eles sempre estavam muito atentos a tudo que os rodeavam. Então, nossa, uma situação mínima que acontece que eu penso aqui, lendo, muito provavelmente eu nem daria bola, o Rousseau já consegue emendar um baita de um raciocínio legal e você se sente instigado a fazer esse tipo de coisa também. E eu sempre encaro esse tipo de leitura como se o autor tivesse me sacudindo, sabe? Me falando, olha para essas coisas aqui que estão acontecendo com você, olha para essas coisas pequenas que fazem parte do dia a dia, olha para si mesmo, porque muitas das suas respostas, das respostas que você procura, aliás, estão dentro de si. E eu acho que a gente sempre pode se beneficiar desse tipo de leitura, porque é o tipo de leitura que te entrega algumas respostas que você procura, mas acho que ainda mais importante do que isso é o tipo de leitura que faz com que você se questione e chegue às suas próprias respostas. Então acho que se você tem interesse pelos ensaios do Montaigne, ou já leu Cartas a um Jovem Poeta também do Rilke, a probabilidade de você gostar deste livro aqui é bem alta, até porque eu encontrei algo aqui que me surpreendeu, que é um certo tom lírico, sabe? O Rousseau escreve de uma forma muito bonita em vários momentos e eu não estava esperando isso aqui, eu estava esperando uma coisa mais seca, sabe? E não foi o que eu encontrei aqui e fiquei muito feliz. Entretanto, eu queria fazer algumas ressalvas para que vocês, segundo a minha visão, possam aproveitar melhor essa leitura aqui. Primeira coisa, eu não recomendo que você leia este livro muito rápido. Sabe, aquele livro que você devora, lê uma caminhada atrás da outra. Não, eu acho que é legal você ler uma caminhada, aí lê a outra, sei lá, no dia seguinte, dali a 2 dias. Anota algumas coisas, esta edição aqui tem um espaço ótimo na margem, fica a dica aí pra galera que, assim como eu, anota nos livros. Então, anota, marca, enfim, pensa realmente sobre aquilo que você leu, não fica devorando, porque eu acho que você se beneficiaria melhor do livro assim. E também porque, e aí eu acho que é a minha principal crítica ao livro, também porque isso te impede de ficar com muita raiva de Rousseau, porque sim, você vai passar raiva com Rousseau em alguns momentos. O Rousseau, dá pra ver aqui que era uma pessoa bastante vaidosa e como ele tá numa situação muito difícil ali, né, passou de uma pessoa super prestigiada para uma pessoa não quista pela sociedade, para uma pessoa não grata em diversos lugares, etc. Como ele tá nessa situação, ele se lamenta muito. Só que eu acho que ele faz isso em excesso. Então, em praticamente todas as caminhadas, há momentos de autopiedade excessiva, penso eu. Então, acho que ele pode seguir o próprio pensamento dele, que ele apresenta bem no comecinho, sobre o qual eu comentei aqui com vocês, sabe? Que em vez de ficar se debatendo, podia fazer algo em relação a isso. E a gente vê que ele tenta. Mas ele parece ainda estar nesse processo. Tanto que em alguns momentos ele fica que, ai meu Deus, fui acometido por tamanha desgraça, logo eu, não tem homem melhor que eu, mais bondoso, mais bem intencionado, etc. E eu ficava, ok, você pode ser muito bom, mas
Menos. Tem vários momentos em que ele tá lá numa passagem super interessante, fazendo uma baita de uma reflexão, e aí do nada ele começa com esses momentos de autopiedade. E ok, de novo, entendo que a situação que ele tava passando era bem difícil mesmo, mas em certos momentos eu fiquei com a impressão de que parecia um disco quebrado, sabe? Repetindo as mesmas lamentações. Você pode também ficar muito surpreso e de uma forma não muito positiva com algumas justificativas que o Rousseau encontra para suas próprias ações, principalmente, foi o que mais me chocou neste livro aqui, com a justificativa que ele dá para o fato de ele ter pegado os seus 5 filhos e entregado a um orfanato. Eu sei que muita gente sabe dessa história aí, muita gente inclusive considera uma ironia o Rousseau ter escrito um livro sobre educação de crianças e ter dado os seus 5 filhos para um orfanato, então aqui ele coloca a justificativa dele, e sobre isso só tenho a dizer que eu tive que ler 2 vezes para ter certeza de que eu tinha entendido certo. Mas ao fim da leitura e pensando sobre tudo que eu li aqui, eu cheguei à conclusão de que é até bom que tenha esse tipo de coisa aqui, essas justificativas infundadas para algumas ações que podem ser vistas como ruins, que foram realizadas por ele. Essa coisa da autopiedade também aparecer muito, porque quantas vezes nós mesmos não incorremos nesse tipo de coisa? E, claro, podia ter menos, mas ainda assim eu acho legal ver em alguma medida isso aqui, porque muitas vezes a gente pega essas pessoas muito importantes que escreveram coisas grandiosas, etc. E a gente costuma colocá-las num pedestal. E lendo esse tipo de livro, a gente vê que, poxa, eram humanos no fim das contas. Então, tem muita coisa aqui que você se relaciona de uma maneira que você nunca imaginaria que se relacionaria com Rousseau nesses determinados pontos. Por exemplo, ele fala aqui em relação aos inimigos dele, sim, ele se refere a eles como inimigos, inclusive, falando coisas do tipo, ai, não estou nem aí pra eles, não me importo com eles não podem mais me atingir, sendo que ele fala isso várias vezes ao longo do livro. Aí você fica, será mesmo? Sabe quando a gente quer acreditar em algo e aí a gente fica reforçando aquilo pra ver se a gente realmente acredita, mas no fundo a gente sabe que aquilo não é verdade? Pois é, com Rousseau é bem assim em alguns momentos. Além disso, tem um momento aqui que me fez até rir bastante quando eu li, é uma caminhada mais pro fim do livro, e aí ele comenta sobre uma situação clássica aí da vida de todo mundo, que é, sabe quando você tá numa discussão com uma pessoa, aí ela faz um comentário indelicado, venenoso ali pra você, e aí você acaba dando uma resposta que não é à altura, mas depois, quando a situação passa, quando você chega em casa, você pensa, putz, eu podia muito ter mandado essa aqui, né? Ia ser sensacional. E aí você fica imaginando, a partir disso, qual seria o desdobramento da situação se você tivesse dito isso que você pensou em casa, lá na hora. Pois é, o Rousseau faz exatamente isso em uma situação aqui, e eu achei o máximo ver que até Rousseau fazia esse tipo de coisa. Então, fica a baita recomendação deste livro aqui. Realmente gostei muito da leitura e foi uma gratíssima surpresa, porque, de novo, eu não esperava encontrar um livro tão literário, digamos, aqui, e foi o que eu encontrei. Fiquei, inclusive, curiosa para ler as Confissões de Rousseau, porque eu vi um pessoal falando que, de certo modo, os devaneios constituem basicamente numa continuação das Confissões. Então, olhem só, nunca imaginei que leria as Confissões de Rousseau, mas graças a esta leitura aqui, estou considerando seriamente a ideia. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.